Faz 2 anos que Raul saiu de Cuba. Por ser contrário ao regime implantado pelos irmãos Castro, ele não se sentia mais seguro com a família na ilha comunista. Ao lado da mulher e da filha, ele veio para o Brasil. Primeiro que nada foi implantado pelos irmãos Castro, minha gente. O processo da Revolução Cubana foi tocado por vários revolucionários, por vários guerrilheiros que, com o apoio de boa parte da população, derrubaram a ditadura militar do Fulgêncio Batista, que era apoiado pelos Estados Unidos. Daí ele não se sentia seguro lá e ele veio para o Brasil, né, que é uma grande referência na segurança, né? Pense num país seguro. Cuba é um regime autoritário. Querem vender para o mundo uma coisa que não é. Quer fazer acreditar que todo mundo apoia aquele comunismo. Só que na realidade ninguém apoia. Todo mundo é obrigado a obedecer, além de ser doutrinado. Doutrinação é essa matéria, minha gente. O único objetivo dela e do que a grande mídia produz, de um modo geral, é doutrinar a população. Ninguém apoia. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês de manifestações que aconteceu lá em Cuba recentemente, né, como reação às manifestações contrárias ao socialismo e à revolução. Delincuentes oportunistas. ¡Venceremos! Para sair do país, só com autorização do governo. Sem ela, o caminho é arriscado. Raul sabia disso. Aqui eles querem passar a impressão de que Cuba é uma prisão, né, minha gente? É uma prisão que você só sai de lá se receber um alvará de soltura do governo ou se você fugir escondido. Isso é um absurdo. Vocês devem conhecer a cantora Camila Cabello, né, ex-integrante do Fifth Harmony. Ela nasceu e cresceu em Cuba, apesar de hoje em dia ela morar nos Estados Unidos. Mas eu vou deixar uma entrevista aqui pra vocês, onde ela conta um pouco, né, da infância dela e da imigração. Ela fala que quando ela era criança, ela e a família dela viviam se mudando de Cuba para o México, do México para Cuba, até que eles resolveram morar definitivamente nos Estados Unidos. Simples assim. Inclusive, mano, ela relata que a mãe dela era uma arquiteta de sucesso em Cuba, só que chegando nos Estados Unidos, ela foi impedida de trabalhar na área. E para sobreviver, ela foi trabalhar empilhando sapatos. A Camila fala o seguinte, abre aspas, não consigo imaginar o quão frustrante deve ter sido para ela ter trabalhado a vida inteira na arquitetura e depois ter tudo apagado quando veio para cá, para os Estados Unidos. Isso quando tomou a decisão. Contratamos um coiote, um verdadeiro bandido, e pagamos caro, cerca de 100 mil reais, só para chegar a Manaus. Além disso, cruzamos a selva, porque os coiotes não circulam por ruas e estradas normais, e a gente viu de tudo naquela selva. Só pedi a Deus para não acontecer nada com a minha família. Hoje, Raul vive em Manaus, onde trabalha como músico. Manaus, a cidade que o sistema de saúde colapsou depois do Bolsonaro e do governador do Amazonas ter usado Manaus como um laboratório para testar a porcaria da imunidade de rebanho. Aí vocês também reparam como que todo o tom da matéria já muda, tá ligado? Vocês têm que notar esses efeitos psicológicos também. Quando eles falam de Cuba, é uma música triste, a imagem escura, é todo um clima tenso e triste, tá ligado? Aí quando eles mostram o Brasil é isso, uma alegria, o cara tá feliz, tá sorridente. Ah, me poupe, né? Você trabalhando duro, né? Você consegue ter... Aqui você trabalhando duro, consegue ter uma vida melhor, uma alimentação melhor. Em Cuba, você não tem nem pão. Quando a gente chegou aqui e foi a um supermercado, ficou impressionado e ficava só tirando fotos, porque lá em Cuba não tem nada. É tudo... Minha gente, o que adianta o mercado ter um monte de coisa, ter uma grande variedade de comida se a população não consegue comprar? Arroz, 40 reais. 1 quilo de carne, 30 conto. 1 litro de óleo, 10 reais. Tudo muito caro, tudo muito alto, a gente não sabe mais nem o que comer. A gente não compra mais carne, o dinheiro não dá. Eu sou aposentado e continuo trabalhando. Recentemente, mano, saiu uma matéria no UOL com o seguinte título: moradores pegam ossos de boi descartados em açougues para alimentar filhos. Abre aspas. Trata-se dos restos do processo de desossa do boi. Nesses pequenos pedaços ficam resquícios de carne que se tornam prato principal na casa de cuiabanos em situação de vulnerabilidade financeira e insegurança alimentar. Fecha aspas. Cuiabanos,
não cubanos. Gente, Cuiabá é a capital do Mato Grosso. É o estado do Brasil que mais produz grãos e que mais exporta carne bovina. Então a elite do Mato Grosso, ela coloca os trabalhadores para produzir grãos, para alimentar boi, que eles vão vender para outros países, enquanto os trabalhadores ficam com os ossos. Isso é o capitalismo. Mas, segundo a Record, mano, o problema é que essas pessoas não estão trabalhando duro o suficiente. É por isso que elas não estão conseguindo ter uma vida melhor. Tira, eu mando as fotos pra lá, pra eles verem como é o mundo aqui fora. Incrível, né? A vida com liberdade de escolha, com opções, ainda é uma novidade para o músico cubano, que sequer sabe o que é votar. Ninguém do povo votou. Ninguém do povo votou para escolher esse sistema, nem no Fidel, nem no Raul, nem no Dias-Canel. Não votava nunca. Gente, aqui foi falado uma mentira explícita, né? Que ele não sabe o que é votar. Gente, tem eleições em Cuba, sim. Tem eleições que acontecem a cada 5 anos para eleger delegados provinciais e 605 deputados nacionais. Todos os cubanos com mais de 16 anos podem votar. E mesmo que o voto não seja obrigatório, tem uma grande participação da população. Na eleição de 2015, por exemplo, 7.500.000 cubanos foram nas urnas votar. Lembrando que a população de Cuba é de 11 milhões. E nessa eleição foram eleitos 12.589 delegados para as assembleias municipais do Poder Popular. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo da camarada Laura Sabino explicando melhor para vocês como que funcionam as eleições em Cuba. Desde a Revolução em 1959, o país foi comandado pela família Castro, primeiro Fidel e depois o irmão Raul. Com a saída de Raul, o presidente passou a ser Miguel Dias-Canel, o homem escolhido pela família Castro e que não foi eleito pelo povo para governar a ilha. Canel é o terceiro governante em mais de 6 décadas de ditadura comunista. Gente, quanta desinformação, quanta mentira, mano. Puta que pariu. O que eles estão querendo passar a impressão aqui é de que, atualmente, o Dias-Canel é o presidente de Cuba, né? Que antes dele foi o Raul Castro e antes do Fidel. E que, sei lá, eles não explicam nada. Como que eles chegaram no poder? Ah, chegaram e já era, estão lá no poder, e aí passa o poder pra quem eles quiserem. Mano, primeiro, o cargo de presidente da República de Cuba só surgiu em 2019. Antes disso, esse cargo nem existia. Então, o cargo que o Raul e o Fidel Castro foram eleitos para ocupar foi o de presidente do Conselho do Estado. De fato, é um cargo que não tem o voto direto da população, né? Eles são eleitos pelos parlamentares. Como eu falei, são mais de 600 deputados em Cuba. Eles elegem o Conselho do Estado, que é formado por um presidente, um primeiro vice-presidente, mais 5 vice-presidentes, um secretário e mais 23 membros. E o Canel não virou presidente porque o Raul o escolheu, porque a família Castro escolheu, minha gente. É porque ele era o vice-presidente, então ele era o que estava na linha de sucessão para ocupar o cargo quando o Raul renunciou. E aí na eleição que os parlamentares fizeram em 2019, aí sim ele foi eleito o primeiro presidente da República de Cuba e o Salvador Valdez Meza foi eleito vice. Então se por acaso o Dias-Canel sair do cargo, renunciar, é o Valdez que está na linha de sucessão para assumir. Ah, mas se o voto não foi direto, não foi o povo que elegeu, foram os deputados, então não é uma democracia. Beleza, então você pode falar isso para todos os países parlamentaristas, né, como o Reino Unido, Israel, Canadá, Austrália, a Itália, a Espanha. Em todos esses países, os presidentes e primeiros ministros não são eleitos pelo povo, e sim pelo parlamento. E na Dinamarca, inclusive, não é nem o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, é a rainha. Outra coisa, né, ele também fala sobre a falta de alternância no poder, quando ele fala que o Canel é o terceiro governante em 6 décadas. E cadê a alternância de poder nos Estados Unidos? Você está ligado que lá 2 partidos revezam o poder há mais de 150 anos, né? E que lá os presidentes também não são eleitos diretamente pela população, mas sim por um colégio eleitoral. E mais uma última coisa, vocês sabiam que a ilha de Porto Rico é praticamente uma colônia dos Estados Unidos? O mesmo presidente dos Estados Unidos é o presidente de Porto Rico, e a população do Porto Rico não pode votar. Pois é. Quando os maiores protestos desde a Revolução tomaram conta de Cuba, o governo contra-atacou rapidamente com prisões em massa. Familiares dos presos têm medo de gravar entrevista, mas afirmam às agências internacionais de notícia que a maioria foi para a cadeia simplesmente por gravar ou compartilhar vídeos das manifestações. Afirmam as agências internacionais de notícias. Quais? Com base no quê? Em quais provas, minha gente? E o jovem que foi preso aqui em Minas Gerais por causa de um tweet contra o Bolsonaro?
E os Estados Unidos, que escondem, ocultam os dados sobre os presos políticos do país. Inclusive, tem até ex-militantes dos Panteras Negras que estão lá presos há mais de 40 anos, mano. Os protestos contra a ditadura cubana ganharam reforço na Flórida, Estados Unidos, onde vivem 1,5 milhão de cubanos e descendentes. O Jorge Fernandes chegou aqui há 14 anos e apoia o levante contra o governo comunista de Havana. 62 anos aguantando. Foram muitos anos aguentando abusos e sacrifícios em nome de um sistema que está mais do que provado que não funciona. A saúde está colapsada, não tem comida. As pessoas morrem esperando uma ambulância porque não tem gasolina. Ele está falando isso da Flórida, nos Estados Unidos, onde não existe um sistema público e gratuito de saúde universal, como o SUS aqui no Brasil ou como o sistema que também tem em Cuba. Minha gente, quase 50 mil estadunidenses morrem por ano por não ter plano de saúde particular. Ano passado saiu essa notícia aqui na mídia, ó. Após sobreviver ao Covid-19, paciente recebe conta de 2 milhões de reais em hospital nos Estados Unidos. A Flórida, inclusive, é o 7º estado com o custo mais alto para gastos com saúde nos Estados Unidos. Ou seja, os pacientes lá, eles não morrem esperando a ambulância porque falta gasolina. Eles morrem porque eles não têm dinheiro nem para pagar a ambulância e nem para pagar o hospital. É que não há solução possível sem mudança. Precisamos de abertura democrática para que o povo exerça livremente seu direito de votar. Na sexta-feira, o governo americano ampliou as sanções econômicas contra Cuba pela repressão violenta aos protestos contra o regime. Essa parte é muito importante. É a primeira vez na matéria que eles citam o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba. E é claro, eles citam por cima, né, de qualquer jeito, sem nem explicar o que isso significa. Eu vou deixar outro vídeo da Laura aqui embaixo explicando melhor o que é esse embargo, esse bloqueio econômico, mas, resumidamente, é um boicote dos Estados Unidos à economia de Cuba, que já dura 60 anos e que é responsável por grande parte das dificuldades financeiras enfrentadas pela ilha. Só que uma coisa muito importante de ser notada aqui, mano, é a fala do apresentador. Ele falou assim: o governo americano ampliou as sanções econômicas contra Cuba pela repressão violenta aos protestos. Ou seja, o aumento das sanções seria um castigo por supostas políticas do governo cubano. Mas vem cá, minha gente, quem que vai ser afetado por essas sanções, por esse bloqueio econômico? É o governo ou é a população, os trabalhadores de Cuba? Os trabalhadores cubanos estão sendo massacrados e castigados pelo governo dos Estados Unidos há 6 décadas. E eu falei supostas políticas do governo cubano porque, né, eles estão acusando o governo de ter reprimido violentamente a população. Mas a gente olha para essas imagens que eles próprios colocaram aqui, e minha gente, eu não estou vendo nem meia dúzia de policiais ali, aparentemente eles nem estão armados. A gente não vê uma bomba de gás lacrimogêneo, um gás de pimenta, uma bomba de efeito moral, eu não estou vendo nada disso. Agora olha para as manifestações aqui no Brasil. É força tática, é rota, é cavalaria, é batalhão de choque, fortemente armados. Para vocês terem uma ideia, a polícia em Cuba nem é militarizada, como aqui.